Olá, meus amados, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, seja com todos vocês. Esse é o vídeo número 462, onde eu deixarei registrado aqui a leitura do último capítulo de 2 a Crônicas, que é o capítulo 36. Isso mesmo, chegamos ao fim da leitura de 2 Crônicas. Diz assim a palavra do Senhor. E o povo tomou Jeocás, filho de Josias, e proclamou o rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. Jeocás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeocás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Nego levou Jeocás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 12 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor Deus aprova. Ele fez o que o Senhor, seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o, prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. E levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel, de Judá. Seu filho Joaquim foi seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia junto com objetos de valor retirados do templo do Senhor e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 28 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus de seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expulsaram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes,
juntamente com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valores que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os escravos e os descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e pusesse por escrito estes termos. Assim declara Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá, que dentre vocês pertence ao seu povo. Vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Aleluia! Louvado seja Deus! 2 Crônicas, capítulo 36, o último capítulo de 2 Crônicas, ele narra o fim trágico do reinado de Judá, relatando o reinado de 4 monarcas iníquos: Jeocás, Eliaquim, que passou a se chamar Jeoaquim, Joaquim, filho de Eliaquim, que depois passou a chamar Joaquim, e Zedequias. A destruição, Zedequias era tio deles. A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, o exílio babilônico de 70 anos e o decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo o retorno e a reconstrução do templo. A aplicabilidade desse, o esboço, né? O esboço destes 23 versículos. Do versículo 1 ao versículo 8, os reinados de Jeocás e Joaquim. Deportação e dominação egípcia babilônica. O reinado de Joaquim e a primeira exportação, do versículo 9 ao 10. A corrupção continua e o início do exílio. Reinado de Zedequias e a destruição final, do versículo 11 ao versículo 21. A rebelião final de Judá, o desprezo aos profetas e a destruição total de Jerusalém. Versículo 22 e 23. A promessa de retorno e a declaração de Ciro. O fim do exílio e a esperança de restauração. 2 Crônicas, capítulo 36, então ele relata a queda de Jerusalém, né, devido à contínua rejeição de Deus pelo povo e líderes, resultando em 70 anos de exílio, mas termina com a promessa de restauração através de Ciro. Hoje aplica-se como alerta contra a obstinação espiritual, a rejeição das advertências divinas e a necessidade de arrependimento, destacando a misericórdia de Deus que ainda oferece esperança. O capítulo destaca a consequência da desobediência crônica e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de castigo quanto de restauração. Aleluia! E assim, então, nós encerramos, né, a leitura do capítulo 36, a leitura de 2 Crônicas, com essa belíssima leitura aí do capítulo 36. Um grande abraço desse que vos fala e até o próximo vídeo, onde nós estaremos aí iniciando, então, a leitura do livro de Esdras, né? Vamos entender agora o livro de Esdras, Neemias e assim sucessivamente.
Deus abençoe. Um grande abraço. Te amo em Cristo Jesus.